Olá pessoal, paz de Cristo, sou Darlan. Olá, pessoal, graças e paz. Sou Paulo Henrique, é um prazer ter vocês aqui conosco. Hoje a gente vai falar sobre o tema bem interessante: o uso leviano do nome de Deus, um pecado aceitável. Então, ela vai iniciar fazendo a introdução desse tema, mas é bem interessante, tá? É algo que a gente vê aí no dia a dia que as pessoas acabam fazendo e não se dão conta, né, do quão pecado eles estão cometendo diariamente. É algo que muito se repete, muitas as pessoas fazem com frequência, até cristãs, mas que ninguém reflete muito, ninguém pensa, fala, ah, meu Deus, ah, Jesus Cristo, Jesus amado, mas a gente vê que não há uma reverência, não há um temor. E isso não é só cultural, a espiritual. E a gente vê também interessante que muitos crentes evangélicos, muitos protestantes repetem Ave Maria. E também isso é cultural, mas é antibíblico e até contrário a tudo que a gente já vivencia como cristão, como evangélico. Então, o texto base da, do podcast de hoje é Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, se tomar em vão do hebraico significa carregar algo de forma vazia, falsa, sem propósito, até de forma enganosa. Então, é só, assim, tomar cuidado agora, nas próximas vezes que você falar o nome de Deus. Isso é interessante porque esse é um pecado que quase ninguém percebe, né? Ele é sorrateiro. Ele não escandaliza, ele não choca e muitas vezes soa como espiritual, né? Mas mesmo assim é pecado, né? Então é um uso leviano às vezes de algo espiritual, dito partido da palavra de Deus, ou até mesmo citando o próprio nome de Deus em vão, como o texto base citado, a gente entende que é pecado. Então, eu acho que é algo que é interessante a gente falar aqui, o que é de fato, né, tomar o nome de Deus em vão. Esse é um mandamento bem profundo, bem assim mais amplo do que o que a gente acha que pode parecer. Ah, eu só não posso falar o nome de Deus. Então, esse mandamento ele vai muito além de evitar xingamentos ou se utilizá-la de forma simplória. Não, eu vou trazer alguns estudos. No Catecismo Maior de Westminster, pergunta 113, diz assim: todo uso profano, vão, leviano e irreverente do nome de Deus, né? Que é a utilização de citar o nome de Deus em vão. Ou seja, usar o nome de Deus de maneira vazia, sem verdade, sem base, também é uma violação desse mandamento. O Berkoff, né, na sua sistemática, ele afirma que o nome de Deus representa tudo aquilo pelo qual ele se revela. Então, portanto, usar o nome de Deus de forma descuidada é tratar a própria revelação de Deus com descuido. Aí a gente vê alguns jargões são utilizados pelas pessoas. Vou deixar o Darlan também que trazer um pouco, mas vou citar um que eu acho que deve estar nas anotações dele aqui também. Que é, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Foi a vontade de Deus, né? Dito de forma automática. Então, todas essas soam piadosas, né? Mas são declarações que não estão na Bíblia e automaticamente a gente está fundamentando essas frases como uma autoridade divina sem as ser. Logo a gente comete esse pecado. Então, o pessoal usa como bordão, às vezes, como jargão, e como até meme. E se a gente comparar o povo de Israel, o povo judeu, é uma reverência tão grande que o tetagrama, né, aquelas quatro letras, aí eles não nem pronunciavam como conta da reverência, o temor a Deus, para não desobedecer esse mandamento. Hoje em dia, não vemos nem dentro assim, do seu evangélico, entre os crentes, esse respeito, essa reverência. João Calvino alertava que esse mandamento proíbe qualquer uso irreverente do nome de Deus. Não apenas blasfêmias explícitas e claras, mas só um uso assim, irreverente sem um devido respeito.
ele dizia: sempre que o nome de Deus é tratado sem a honra que lhe é devida, ele é profanado. E teólogo contemporâneo do século XX, R.C. Sproul, disse uma vez: vivemos numa cultura que banalizou a santidade de Deus. O que antes causava temor, hoje causa risos. Então, eu quero aqui mencionar algumas expressões, jargões que o pessoal utiliza bastante, como se fosse bíblico, como se fosse da palavra de Deus, e não são, e não tem, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Não existe esse versículo na Bíblia, apesar de que também é uma blasfêmia, né? Como se Deus escrevesse de forma torta, né? Usasse de erros. Deus tarda, mas não falha. Deus tarda. Abacuque 2:3 diz: é, Deus responde, cumpre no tempo certo. Vinde a mim como estás, como se Jesus tivesse dito isso, mas não, está errado. Jesus convida os cansados, sobrecarregados, dá o descanso, mas a transformação, a renovação. Não julgueis para não seres julgados. Isso é bem interessante, a gente ouve bastante. Isso é totalmente errado. A Bíblia proíbe julgar hipocritamente, mas sim, nós devemos julgar com retidão e por aí vai. Tem muitas mais um que eu quero mencionar é: Deus não dá a cruz maior que podemos carregar. Não há limite garantido, né, ele dá escape à tentação, mas a cruz pode sim ser pesada e por aí vai. Tantas blasfêmias ou formas heréticas de dizer que Deus falou uma coisa e não tem na sua palavra. Tem uma frase de John Piper, teólogo, pastor, que ele disse: a forma mais perigosa de usar o nome de Deus em vão é atribuir a ele palavras que ele nunca disse. Então, é um erro sério, uma irreverência espiritual. Assim, em muitas dessas frases, o problema não está apenas na frase em si. Boa parte das que a gente citou aqui como exemplo, elas de fato ali são antibíblicas, né? Mas a questão da autoridade que a gente dá a ela. Quando a gente fala que damos a entender que Deus disse algo que ele não revelou dessa forma, é onde implica esse erro, como o Darlan disse. Também trazendo a mesma referência, João Calvino, ele diz nas institutas dele, ele adverte o seguinte: devemos à Escritura a mesma reverência que devemos ao próprio Deus. Então, se Deus escolheu se revelar de forma específica, quem somos nós para falar em nome dele além disso? Então, existe um perigo aqui: falar por Deus sem autorização. Esse é um ponto muito sério, né? Quando a gente utiliza frases religiosas como se fosse verdade divina, estamos na prática falando em nome de Deus sem autorização. Isso não é algo leve nas escrituras. Jeremias 23:21 fala, né? Não mandeis esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo profetizaram. Então, até que hoje não estejamos profetizando formalmente, a princípio permanece atribuir palavras a Deus sem que ele tenha nos falado. Então, é algo bem, bem grave. Herman Bavinck, ele escreve o seguinte: Deus só pode ser conhecido verdadeiramente por meio da revelação que ele mesmo concedeu. Então, tudo que vai além das escrituras, da palavra do Senhor, entra no campo do erro. O coração aqui do problema é essa irreverência disfarçada, né? O uso dessas frases como algo divino, sem de fato ser divino. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, o R6 Pro, ele vai citar uma frase que eu vou explicar para vocês, mas que é bem interessante, que ele diz o seguinte: não há nada mais urgente do que redescobrir a santidade de Deus. E eu acho que esse é um dos principais pontos que a igreja peca atualmente também. É esquecer a santidade de Deus. É achar que Deus está apenas para servi-los. E então a gente acaba esquecendo de servir de fato ao Senhor. Então a gente esquece essa santidade, esquece a forma como ele quer ser
glorificado e honrado, e isso é um grande problema e um erro gravíssimo que a gente acaba cometendo, que é pecando contra o nosso Senhor, quando a gente se utiliza desse tipo de frase, o jargão popular, tá? É, um problema cultural é algo que virou normal, né? Banalizar o nome de Deus. A gente vê também bastante filmes e músicas, redes sociais onde se usa Deus como estética, crentes repetindo expressões sem pensar. Os teólogos eles afirmam que há três formas, são mais comuns. Existem muitas formas de usar o nome de forma leviana, o nome de Deus de forma leviana, mas as três mais comuns: interjeição vazia, transformar o nome de Deus em expressão, como se fosse uma vírgula, ou um susto, um movimento de raiva, usar o nome de Deus. Manipulação espiritual, né? A gente vê em muitas igrejas neopentecostais sobre isso. Isso que Deus mandou falar, o Senhor me revelou, usando o nome de Deus para dar autoridade à opinião dele, ao pensamento dele. Isso é realmente heresia, além da blasfêmia contra o nome de Deus. E outra forma de usar o nome de Deus de forma leviana, mais comum, é contradição entre fala e vida. Louvor no domingo, mas uma vida totalmente pecaminosa no resto da semana. Tá cultuando a Deus, diz que é crente, mas por fora, né, a gente vê tantas coisas erradas. Então, carregar o nome de Deus em vão. O puritano, pregador John Owen, ensinava que profanar o nome de Deus não está apenas na língua, mas na vida que desmente aquilo que a boca declara. Então, não devemos perder assim essa noção, como muitos aí, né, falando o nome de Deus de forma assim totalmente leviana e maculando o seu santo e poderoso nome. Eu vou dar continuidade no pensamento do John Owen. Separei uma frase que ele diz assim: não há maior evidência de um coração endurecido do que tratar coisas sagradas com leviandade. Então, quando tratamos o nome de Deus como complemento de frase, nós a tornamos comum. Exemplos que o Darlan citou, né? Quando a gente traz uma revelação dizendo que foi Deus que nos disse para repassar para uma pessoa, sem de fato você ter tido isso da parte de Deus, que é uma coisa até que vale ressaltar. Eu não sei se que eu vou ser um pouco polêmico com os irmãos pentecostais, né? Mas as revelações, as únicas revelações que a gente tem são as das Escrituras, tá? Então, assim, tome muito cuidado quando você diz que recebeu uma revelação da parte de Deus sem ter recebido. Porque você pode ser um daqueles a qual Jesus vai dizer nos últimos dias que não conhece, só porque você está pecando diariamente em relação a isso. Então, Eclesiastes 5:2 ele vai dizer o seguinte: não te precipites com a tua boca, porque Deus está nos céus e tu na terra. Então, mais uma vez, tomem cuidado com o que sai da sua boca, né? Porque a língua ela é maligna e é ela. Acho que eu vou fazer uma parafraseando o apóstolo Paulo, ele fala sobre a língua e ele diz, né, que é um dos piores membros do nosso corpo, né, que nos leva ao pecado. Então, talvez o problema não seja, né, que falamos pouco de Deus, mas que falamos demais e sem cuidado. A reforma protestante, dos principais pontos levantados, que ela defendeu ali, Martinho Lutero e depois os outros reformadores, foi a sola scriptura, que é justamente somente a escritura. Nada fora da escritura deve ser levado em consideração. Não é o que parece ali espiritual, ou que soa bonito, ou até que viraliza nas redes sociais, tá? É o que está escrito. A aplicação prática, como o Darlan falou, você domingo estar na igreja e aplicar durante a sua semana, fora dos seus irmãos, longe dos olhos dos seus irmãos, longe dos olhos do seu pastor, longe dos olhos da sua congregação, aplicar o que você está aprendendo através da Bíblia. Então, antes de dizer Deus quis assim, Deus falou assim, Deus não permite, se pergunte se você realmente está citando algo que está na palavra do Senhor. Então, quando a palavra de Deus diz medite na minha palavra dia e noite, é justamente para que você consiga ter respaldo bíblico.
A exemplo é o próprio Jesus quando foi tentado no deserto. Satanás se utilizou de todas as artimanhas contra o Senhor. Mas, um dos casos até mais interessantes é que ele citou a Bíblia para poder rebater a situação de Cristo a cada momento que ele queria desviá-lo do seu caminho ali. Então, mas Cristo provou para Satanás que de fato conhecia a Bíblia e rebateu, né, usando as palavras do Senhor. Então, o que é interessante quando a gente vê essa passagem na Bíblia, né? É que de fato a meditação na palavra do Senhor não vai nos levar a pecar. Tipo, exemplo, a gente tem um meme aí, né, já que a gente vive hoje no mundo das redes sociais, do pastor lá, aqui no Nordeste que não sabia ler e leu, né, adultera. E ele foi lá e teve relações com uma mulher casada, né, da sua igreja. E o repórter, que se não me engano aqui, não era cristão ali, né, de igreja evangélica, podia ser de um católico ali, romano, mas foi lá e o corrigiu apenas com uma interpretação simples da leitura. Então, quer dizer, quando a gente faz as coisas, é lá que ele disse que também teve essa revelação, né? A irmã teve a revelação, enfim, tem várias questões. Mas essa falta de cuidado da leitura, de aprendizado e de levar a palavra do Senhor como algo leviano é que nos faz pecarmos assim sem nos darmos conta. É por isso que a gente colocou, né? O pecado aceitável entre aspas, porque temos que ter cuidado. A gente, ali é um pecado é um pecado do cotidiano, né, que a gente vai levando sem se importar nas nossas práticas, nas coisas que a gente faz no dia a dia. Então a gente deve ter muito cuidado com isso. É, em Salmos 111:9 é dito: Santo e tremendo é o seu nome. Então, o nome de Deus declara seu caráter, sua presença, sua glória. Assim, da mesma forma que muitos falam, assim, dessa forma sem reverência, sem o devido respeito, a gente pode associar isso com levar fogo estranho ao, ao lugar santíssimo, como Nadab e Abiú fizeram, ou então, como Uzá fez ao tocar a Arca da Aliança, não teve o devido respeito, não obedeceu, não se reverenciou o que tem na palavra. Por que isso é tão sério? Porque Deus leva isso tão a sério? Porque Deus se importa tanto com isso? O nome revela quem Deus é. Quando ele se identifica ali a Moisés, ele dá o seu nome. Eu sou o que sou. Então, o nome de Deus carrega sua eternidade, né? Seus atributos, seu poder. Como Herman Bavinck, vou citar ele também aqui, ele disse: o nome de Deus não é um som vazio, é a expressão do seu ser, né? Ter essa mentalidade já nos faz temer mais quando formos falar o seu nome. Então, usar o nome de Deus de forma leviana não é só erro de linguagem, né? É um erro teológico, é uma heresia. Usar o nome dele em vão é uma forma de profanação. Então, nada é mais precioso do que o nome de Deus, por isso, nada é mais ofensivo do que seu uso indevido, já dizia João Calvino. E também afeta nosso testemunho. Aqui eu vou tratar de algo muito prático. Quando o cristão ele banaliza o nome de Deus, a fé dele, né, perde peso. Temor, reverência também perde peso. Assim, não dá a autoridade, a reverência ou glória a Deus. Mudou. É interessante isso que o Darlan está falando, e vou concluir aqui meu pensamento, né, dizendo o seguinte. Deus ele não precisa das nossas frases de efeito, né? Ele não precisa dos nossos jargões, ele já falou de forma suficiente. Isso é tão interessante, hoje a gente acaba tendo acesso a algumas coisas. Tem uma palavra Yahvé, né? São algumas letras
criadas pelo povo de Israel, porque eles tinham tanto medo de citar o nome de Deus em vão, que eles criaram uma palavra para se utilizar quando eles quisessem fazer alguma menção ao Senhor, mesmo que isso dentro da congregação, tá? Então, a igreja brasileira acaba perdendo esse temor ao Senhor de forma que acaba se desfazendo, né, dessa santidade, desse conceito divino, acaba se desfazendo das escrituras, do próprio Deus, citando esse tipo de frase de forma simplória, dessas que a gente citou e entre outras. Então, assim, quero trazer algumas aplicações aqui para nós, que é nossa responsabilidade, né? Não é inventar, é ser fiel ao que foi revelado. Se você se utiliza da Bíblia para dar qualquer conselho, para falar qualquer coisa, isso é até importante para você, porque você está de fato praticando a sua fé, você está praticando aquilo que você acredita. Quando você passa a se utilizar de jargão, você está se perdendo ali num mar de pecado sem precedentes e sem perceber. Então, as aplicações é menos jargão, mais escrituras, menos costume cultural e mais temor ao Senhor. Então, com isso, você vai conseguir minimamente servir ao Senhor de uma maneira mais correta, de uma maneira mais simples e até de uma maneira mais leve, né? Sem se sem pecar ali. Principalmente para muitos irmãos que acreditam assim, a cada pecado que você comete, você tem a temoridade de ter perdido ali a sua salvação, de ter perdido sua eternidade com Deus. E isso, você que tem esse pensamento, né, embora eu discorde, tá? Você que tem esse pensamento, que são as pessoas que mais praticam esse tipo de jargão, né? É, você deve temer isso, tá? Porque se você teme a cada atitude sua que você acha que é pecaminosa e você teme perder a sua salvação, essa daqui é mais uma que você pode botar na sua conta. Então, se você já está ouvindo isso, você tem essa responsabilidade de guardar no seu coração aqui, que se você comete um pecado com o Senhor, é muito grave. Se você tem esse receio da perca da salvação, que a cada pecado que você comete, esse é mais um que você está ouvindo e deve carregar no seu coração, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Vou passar aqui para o Darlan, deixar ele concluir. Se você tem mais alguma frase de efeito que você conhece, que a gente não citou aqui, e quiser comentar, fique à vontade. Se você concorda, discorda também, fique à vontade para falar. A gente vai estar sempre solícito para responder aqui nos comentários. E mais uma vez, Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também gostará de assistir. Bom, quando o sagrado ele se torna comum, é banalizado, o coração fica indiferente. John Piper disse: o nome de Jesus não é apenas pronunciado, ele deve ser valorizado acima de tudo. Quero deixar um versículo para finalizar, que está em Atos 4:12. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, possamos meditar que quanto é poderoso o nome do Senhor e quanto devemos reverenciar, não usarmos de forma leviana, de qualquer forma, né, temos o devido respeito, porque se temos assim respeito com autoridades, diante de um juiz você tem que falar meritíssimo, excelência, por que não assim ter mais respeito ainda diante do Criador do Universo? Então, possamos meditar e pensar, né, das próximas vezes não repetir esse erro e continue acompanhando a gente. Obrigado por todo o apoio. Qualquer sugestão ou dúvida, pode digitar aí embaixo aí, no YouTube, no Instagram. Continue com a gente. Paz de Cristo. Tchau.